esperamos que seja um tempo abençoado de comunhão, porque um dos propósitos também dessa clínica é interagir entre nós como igreja, igrejas co-irmãs, e também trazer edificação e crescimento espiritual através dos temas que serão desenvolvidos aqui durante esse tempo que vamos estar aqui juntos. Eu gostaria de ler o versículo, Salmo 51, versículo 6, que diz assim: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Nós entendemos de que Deus tem prazer na verdade do íntimo, e esse tempo seja um tempo de que essa verdade possa realmente habitar em cada coração e isso possa refletir na nossa conduta e no nosso caráter de vida, da vida cristã. Então, nesse momento, nós iremos fazer uma oração, rogando as bênçãos de Deus. Os irmãos que estão a caminho, algumas pessoas irão chegar e devemos estar orando também por eles e agradecer a Deus pelos que chegaram, pedir por toda a direção desta programação. Aqueles que ainda não pegaram a programação, temos suficiente para todos, tá bom? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela alegria, pela satisfação de sermos teus filhos, de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que é um privilégio, Senhor Deus, poder te servir, e isso também, Senhor Deus, faz parte da graça manifestada em nossas vidas. Pedimos a ajuda do Senhor para continuar realmente crescendo e desenvolvendo a nossa vida cristã com temor e tremor, sempre buscando, Senhor Deus, te agradar em todas as áreas de nossas vidas. Esperamos no Senhor que este tempo que vamos estar aqui reunidos, Pai, em toda a Tua palavra, glorificando o Teu nome, Senhor Deus, com ouvidos atentos, não só para assistirem o evento, mas acima de tudo aprendemos e colocarmos em prática aquilo que nós devemos aprender em nossas vidas. Pedimos pelos preletores, pedimos a ajuda, Senhor Deus, a capacitação do Teu Espírito para cada um deles. Agradecemos também, Senhor Deus, pelo apoio da Igreja Batista, Metalista também, aqui de Santa Cruz, que está apoiando, Senhor Deus, este evento, e nós louvamos ao Senhor por todos aqueles que estão envolvidos desde já na realização deste evento, como também os amados ouvintes da Tua palavra que estarão aqui para aprender do Senhor, pessoas que chegaram, aqueles que estão a caminho, e que possamos estar sempre, Senhor Deus, interagindo e sempre buscando o crescimento dos outros, e usa esse evento, Senhor Deus, essa clínica como instrumento para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, agradecido por tudo, Pai. Amém. Amém. E convidamos a todos em pé, iremos cantar o hino 456, está aí na programação. 456. Salvador.
obrigado por aqueles que ainda estão chegando. Então, depois nós teremos o maior prazer de apresentar, não nominalmente, porque nós sabemos que há várias igrejas aqui representadas, e algumas em bom número, outras apenas com representação, mas nós queremos já expressar a nossa gratidão a Deus em primeiro lugar, por nos proporcionar esse momento, e também agradecer desde já aos amados irmãos que estão cooperando pela realização deste evento. A Igreja Batista Fundamentalista de Santa Cruz, que tem apoiado muito, este evento, que nós louvamos a Deus pela vida dele, como também a diretoria da IBRE, por ter realmente incentivado este evento, e temos trabalhado com afim para que os propósitos pelo qual ele foi estabelecido, está sendo estabelecido, possa refletir na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática cristã. Então, nesse momento, nós teremos a primeira mensagem com o pastor Almir Consentino, que vai falar do relacionamento de igreja e família, e é com muita alegria e prazer que nos convidamos ao lado aqui para a primeira mensagem. Legal. Só lembrando, pastor Arinaldo, que logo após o pastor Almir Consentino, vai ter um parlamento de perguntas e respostas, mas também, logo em seguida, tem um cafezinho lá atrás, agora, que é o momento de intervalo, e voltará para a próxima mensagem, e terá também parlamento, e logo após a mensagem do parlamento, segundo, haverá então um recesso para o jantar, que estará acontecendo lá na Igreja Batista. Então, só colocar um pouquinho até lá e retornar hoje por volta de 7 horas, porque 8h20, 8h30 terminará a programação. Muito bem, obrigado, pastor. Privilegiado, viu? Mas, principalmente essa. Boa tarde, amados irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade de reunir com cada um de vós e podermos aproveitar este tempo e nos edificarmos para assim melhor servirmos ao nosso Senhor. Agradecemos ao pastor Arinaldo, presidente da associação, pelo convite. Digo para o irmão e a diretoria que nos sentimos muito felizes em poder participar, ajudando nesta obra. E esperamos do Senhor que tudo aquilo que observarmos nas Escrituras, durante este tempo que passaremos aqui, estas mensagens que ouviremos, elas venham transformar verdadeiramente e grandemente a vida de cada um dos servos do Senhor que aqui estão, e assim fazer a obra até que Ele nos leve para a eternidade. Nós ficamos com o assunto do relacionamento entre igreja e família. Gostaria de convidar os amados para abrirem as suas Bíblias. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 16. Primeiro Timóteo 3, verso 14. Escrevo estas coisas esperando-me ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos,
pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, agradecemos-te, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Agradecemos-te porque tens conduzido a vida do teu povo. Agradecemos porque tens nos dado uma igreja local onde podemos nos reunir com os amados irmãos para adorar ao Senhor. Agradecemos-te também pela família que o Senhor nos deu. E pedimos, Senhor, que neste tempo em que aqui estamos tratando sobre este assunto de família, igreja, pastor, como adorar ao Deus, como viver a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, que a tua palavra fale aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que a cada dia a tua igreja cresça em santidade, que ela viva para a tua honra e tua glória. Abençoa a minha vida, Senhor, na transmissão deste assunto. Peço também que abençoe os amados irmãos que logo após também estarão ministrando a tua palavra, e que tudo aqui, Senhor, seja para o teu louvor e para a edificação do teu povo. Estas coisas nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o propósito desta clínica, o irmão já falou aqui, mas é importante a gente estar lembrando que temos esta associação que é importante para as nossas igrejas. Como apoio, e uma clínica dessa seria ideal que muitas igrejas aqui estivessem, muitos irmãos aqui estivessem para poder conhecer novos irmãos e assim se estimular para servir ao Senhor como lhe é devido. Mas o propósito é que seja promovido entre as igrejas aqui representadas a comunhão e também o bem-estar, mas mais precisamente direcionado ao relacionamento entre igreja e família. Não pode estar desassociado um do outro. Igreja e família precisam andar juntos. E é objetivo também conscientizar cada um de vós sobre a importância e a responsabilidade da família na formação de uma igreja forte. Então nos foi dado este assunto para tratar sobre este relacionamento entre a igreja e a família. Mas o que é um relacionamento? Segundo o dicionário, é o ato de se relacionar. Mais precisamente, é a capacidade de convivência, de mutualidade, de comunicar-se com os seus semelhantes. O relacionamento é uma ligação de amizade, é uma ligação afetiva, é uma ligação até profissional e assim por diante. Mas esta ligação, este relacionamento está condicionado a uma série de atitudes de reciprocidade. E é importante que cada um de nós saiba quais são os nossos deveres para com a igreja, e como igreja, quais são os deveres para com as famílias que fazem parte desta igreja. O que nós observamos neste texto que lemos, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 ao 16, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está interessado em orientar a conduta dos membros da igreja, não somente do jovem pastor Timóteo, mas usando aquele homem de Deus para que transmitisse uma orientação para as pessoas que fazem parte da igreja. Não somente Timóteo precisava de ser orientado, mas Timóteo, como pastor, recebendo essa orientação, ele teria como responsabilidade e obrigação
de transmitir esta orientação para o povo da igreja, por causa do caráter ruim deste mundo, em que a igreja está no meio dela. Então encontramos aqui uma grande responsabilidade. O alvo do apóstolo Paulo a falar sobre isso aqui era a igreja local, a igreja de Santa Cruz, a igreja em Inhaçu, a igreja em Santo Antônio, a igreja em Ceará-Mirim, as igrejas das quais nós fazemos parte. Então, cada igreja, cada congregação, ela é uma família, ela é uma casa, é um templo, é a igreja de Deus. E ela não é como as outras, ocupada por ídolos que nada podem fazer, mas ela é ocupada por pessoas que foram transformadas, pessoas que saíram do mundo. São igrejas que gozam da presença do Deus vivo, do Deus que nos resgatou da perdição para a vida eterna. Então, a existência da igreja e as suas atividades, como Paulo disse aqui, ela promove a verdade. A igreja é o meio pelo qual Deus utiliza-se para semear a verdade entre as pessoas, entre os incrédulos. A igreja é como uma escora. Note que Paulo disse: coluna e baluarte da verdade. Então a igreja ela é como aquela sustentação para a apresentação da verdade. Mas como a igreja poderá apresentar esta verdade se ela não estiver na verdade? Ou se seus membros não forem verdadeiros? Então por isso que há a necessidade deste relacionamento. Irmãos, no seio da igreja nós encontramos vários tipos de famílias que formam a igreja. Nós encontramos famílias com cultura e formação diferentes. Nós encontramos famílias de classes sociais diversas. Nós encontramos famílias ainda em formação, famílias completas. Famílias divididas, famílias destruídas. Cada pastor aqui sabe disso. Cada membro da igreja também sabe disso. Muitas vezes as famílias não estão completas, mas essas famílias, elas precisam primeiramente se estruturar. Mesmo que elas estejam esfaceladas, tenham chegado do mundo com muitas dificuldades, com muitas coisas ruins, com muitos hábitos maus, mas estas famílias dentro da igreja, elas precisam ser estruturadas e juntas buscarem, acima de tudo, a expansão do reino de Deus aqui na terra. Então por isso que é muito válido cada pastor investir na área das famílias da igreja. E cada líder de família, o homem, também deve estar pensando na sua família. Porque o alvo supremo é a glória de Deus. E se Deus deixou a sua igreja para que ela fosse como esta apresentadora da verdade, esta igreja esteja vivendo dentro dos padrões da palavra de Deus. Precisam se estruturar. Então estas famílias que têm chegado na igreja, nós queremos observar primeiramente a condição espiritual de algumas famílias. A família cristã, ela deveria ser um bom exemplo de dedicação e zelo para com os seus membros, como também para o bom testemunho da fé que tem e do zelo para com a igreja do Senhor. Não percamos isto de vista. Cada família tem esta responsabilidade.
nós precisamos ser dedicados e zelosos para com a igreja da qual nós fazemos parte. Precisamos de lutar ao máximo para que ela sempre tenha um bom testemunho, porque ela é a igreja do Senhor. E se ela tem essa responsabilidade de apresentar a verdade, temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor e podem observar muitas coisas que não condizem com aquilo que nós falamos. As famílias devem buscar ter o desejo de que cresçam os seus membros espiritualmente a cada dia. Temos exemplos na palavra de Deus como a de Salomé, a esposa de Zebedeu, em relação aos seus filhos, Tiago e João. Diz logo, agora sim, eu lembro deles, para eles ficarem lá ao teu lado, na tua direita, na tua esquerda. E olhando para este fato, nós vemos que Tiago, ele foi um mártir. João escreveu 5 livros. Você já tem pensado nisso, pai, mãe, sobre a condição do seu filho dentro da igreja, dentro da obra de Deus? Já tem pensado nisso? Muitas vezes o pensamento vem, eu espero que o meu filho se forme, o meu filho tenha um bom trabalho, o meu filho possa adquirir um bom patrimônio, para não sofrer o quanto eu sofro, não passar por as privações. Mas e o cuidado quanto às coisas de Deus? Deixe-me mostrar aqui alguns exemplos. Vamos destacar alguns exemplos de a família espiritual fraca e uma família espiritual forte. Como é uma família espiritual fraca? Alguns problemas nós vamos encontrar aqui. Primeiro deles, o problema econômico. Esse é um problema que está em todo canto. Mas é uma coisa terrível quando passa para dentro da igreja. Muitas vezes, na família, pais e mães trabalham tanto diariamente. E às vezes essa família só se encontra no final do dia. E às vezes o pai e a mãe estão tão extenuados, tão cansados, que não tem tempo para cuidar dos seus filhos, orientar os seus filhos, estruturar os seus filhos, para que sejam crentes valorosos, firmes na doutrina, zelosos para com a palavra de Deus e para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é um problema que nós precisamos ter cuidado. Não quer dizer que você, pai, e você, mãe, não tenha a responsabilidade de dar para o seu filho aquelas coisas que ele necessita. Você precisa de investir nos seus estudos, mas precisa de investir no seu caráter e no seu caráter espiritual. Porque se perdermos nossos filhos para o mundo, que valor teve? Lembra daquele homem que descansa, folga, regala-te. E Jesus disse, olha, hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens. A quem será? Pensemos nisso, irmãos, na preparação de uma igreja forte. Por isso que a família ela precisa ser forte, não fraca. E não deixemos que esta coisa do mundo, o poderio econômico, em busca das riquezas, minem as nossas famílias, de forma que não haja segurança na palavra de Deus. Um outro problema sério é o problema do caráter, problema de dupla personalidade. E às vezes acontece muito no seio da igreja, dentro da família, dupla personalidade. Às vezes você pode encontrar um líder na igreja, o diácono, ele pode ser muito espiritual, ele pode ser muito severo para com a igreja na questão de ética, de cuidado, da reverência, etc. Mas às vezes em casa maltrata a esposa, maltrata os filhos. Às vezes também pode acontecer, o pastor durante a vida cuida bem da igreja, cuida demais da igreja, esquece do lar, e às vezes os filhos correm o risco de não conhecerem a Jesus como Salvador. Existe o problema das famílias comuns do lar, às vezes está vivendo uma vida dentro da igreja, mas em casa outra completamente diferente. E isto nós precisamos de ter cuidado.
Porque nós somos igrejas dentro da igreja, fora da igreja também. Não devemos dar o testemunho só quando estamos lá no prédio, mas também em qualquer outro lugar que nos encontremos. Tem um outro problema. Estão vendo essa figura? Figura de um pastor ministrando a palavra para a sua congregação. É o problema do amparo do pastor, do amparo pastoral. É muito importante, meus amados, a obra que o seu pastor faz em sua igreja. O conselho do pastor é indispensável. E muitas vezes isto tem sido um problema nas igrejas. Este assunto, relacionamento pastor-igreja, será com o nosso amado irmão, pastor Will Silvério. Ele vai falar detalhadamente sobre isso, mas eu queria apenas falar aqui uma coisa. Irmãos, o pastor, ele ajuda as ovelhas a resolverem várias questões de ordem espiritual, questões de ordem ética, de ordem econômica. O pastor, ele ajuda a família a